Então vamos fechar nossos olhos para orarmos. Primeiramente agradecermos a Deus, agradecermos pelo dom da nossa vida, agradecermos pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a Jesus por todas as bênçãos que recebemos diariamente, por nossa saúde física e espiritual. Agradecemos aos bons espíritos, nossos guias, nossos amigos que estão sempre conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos ajudando. Pelas oportunidades que recebemos todos os dias. Gostaríamos de, nesse Evangelho, podermos pedirmos e orarmos pela saúde do Val, para que seu corpo possa reagir, se recuperar, para que ele tenha força. Também rezamos e pedimos por Amadeu, por sua família, por todos que estão em torno dele, encarnados e desencarnados, que através dessas preces, dessa oração, nós possamos auxiliá-los dentro das suas possibilidades, que os seus guias, os bons espíritos possam ajudá-los, possam auxiliá-los. Também pedimos por toda a nossa família, nossos amigos espirituais, por aqueles que precisam de muito mais ajuda do que nós nesse momento. Que nossas preces possam chegar até eles. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Alexandra. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Capítulo 12. O tópico é o número 4. Amar aos inimigos. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque sofistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defrontam faz parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradecer a Deus, ou experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Essa ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente ele, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos dos seus inimigos. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o alvitariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. Muito obrigada, Alexandra. O que você acha desse texto? Fala sobre perdoar. O que não necessariamente quer dizer que a gente tenha que ter afeição, né, por aqueles que nos consideram inimigo, aqueles que querem nos fazer mal.
Mas é não desejar o mesmo mal, né? É desejar-lhe o bem, é não devolver na mesma moeda, é não lhe retribuir, né? Na mesma intensidade. É verdade. Porque na realidade tudo é um processo mental. O que atrai os seres, muitas vezes a gente pensa que na vida o que atrai as pessoas é um corpo bonito, é a aparência física de uns e de outros. Quando na realidade a gente vai ver no Livro dos Espíritos, por exemplo, a partir da questão 386 do Livro dos Espíritos, nós vemos Allan Kardec explicando, através da espiritualidade superior, que o magnetismo é uma ciência. E na questão 555 do Livro dos Espíritos, eles dizem que o magnetismo e o espiritismo é a mesma coisa, é uma ciência. E que as pessoas e os seres no universo, no cosmos, são atraídos uns pelos outros em função da afinidade, da atração, regida por esta ciência que se chama magnetismo. Allan Kardec, ele estudou 25 anos da vida dele antes de conhecer o espiritismo para se aperfeiçoar nessa ciência chamada magnetismo. Então, efetivamente, o que você disse é muito justo. Quando Jesus nos diz para orar pelos inimigos, ele não dizia, ele não pediu, e é certo que nós não poderíamos ter a mesma afeição que nós temos pelo um ser querido, porque na realidade essa afeição vai ser a atração e a afinidade entre os seres. O que é uma família espiritual? É a reunião de seres, consciências, no mesmo estado vibratório, com afinidades, né? Então, nós podemos orar por alguém que nós não temos o mesmo estado vibratório, não temos os mesmos valores, nós não nos sentimos bem porque as cargas vibratórias são diferentes, é normal, é normal. Cada um de nós cria um campo de força em torno de si, encarnados e desencarnados, em função dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. Então, uma pessoa que mantém uma higiene de vida no pensar, no sentir, no falar e no agir, ela não vai ter o mesmo estado vibratório, ter o mesmo campo vibratório que uma pessoa, por exemplo, que da sua boca só sai palavrão, que nos seus atos nós vemos só a violência, que nos seus pensamentos e nos seus sentimentos nós vemos somente o ódio. Estados vibratórios. Então, é matemática da vida. Jesus, sendo o maior educador que a Terra conheceu, o maior pedagogo que nós já tivemos na Terra, claro que ele não estaria como um mestre, ele não traria um ensinamento que é incompatível com uma lei natural, com as leis divinas. Então, como você disse, efetivamente, quando nós oramos por alguém, quer dizer, quando nós elevamos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos para desejar o bem a alguém, e esse alguém sendo um inimigo, um desafeto, alguém que nos fez mal, nós criamos uma cópia do que nós mandamos para a pessoa dentro de nós. Por exemplo, se para essa pessoa que me fez mal, apesar do mal que ela me fez, eu enviar uma mensagem para ela dizendo: desejo que você seja feliz, que você conheça a felicidade. Naquele momento que eu estou manifestando a cocriação com Deus, desta frase e desta energia chamada felicidade, uma cópia desse desejo se envolve todas as células de todos os meus corpos, e elas vão agir e manifestarem esta ação dentro de todo o meu universo, todo o universo que eu sou. Uma segunda cópia vai até a pessoa, essa mensagem chega até o universo da pessoa. Se o estado vibratório dessa pessoa, se o seu campo de força for negativo, contrário ao que nós estamos enviando, como o que nós estamos enviando é o amor, ou fica na periferia desse campo vibratório até o momento que essa pessoa abre uma brecha e a energia entra, ou a envolve imediatamente. Por quê? Porque na realidade, quando nós manifestamos o amor, o bem, é a presença de Deus que vai até o outro. A presença de Deus que vive em tudo e todos os seres. Então é por isso que ninguém pode resistir ao amor.
Ninguém pode recusar um pensamento e um sentimento bom de um outro alguém, seja quem for ele. Por quê? Porque é a presença de Deus entrando no universo da pessoa. E ela vai fazer morada. E quando ela adentra, ela manifesta a vibração que foi criada e volta para o seu proprietário, para aquele que criou. Então nós recebemos uma segunda carga daquilo que nós mandamos quando a pessoa recebeu. Se o que nós mandamos fizer bem à pessoa, todo o bem que foi gerado no campo vibratório, na vida daquela pessoa, volta para a gente e nos liga a este ser com estas criações mentais. Então, pela imagem que a gente acabou de criar agora, nós podemos imaginar a gravidade de quando a gente se liga negativamente com alguém. Alguém nos faz mal, nós ficamos zangados, enfurecidos, deixamos a cólera se manifestar, começamos a desejar que o outro fique mal, não fique bem, e na realidade a gente está sabotando a nossa vida. Nós estamos sabotando célula por célula de todos os nossos corpos, porque na realidade é a mensagem que a gente está dando a cada célula dos corpos que formam o ser que nós somos, a individualidade. Por isso que o ensinamento vem de Jesus. E por isso que Jesus traz esse como o primeiro ensinamento. Orem pelos seus inimigos. Orem por seus inimigos todos os dias. Pela manhã, pela noite, pelo meio-dia. Orem, orem. Por quê? Porque é a libertação do outro, não a nossa. E quando o outro vibrar contra nós, ele não poderá nem sair do campo vibratório dele, porque como nós enviamos o amor, é esse amor que vai nos ligar a ele. Então, quando ele envia uma energia negativa, ela não passa nos nossos campos de forças. E nós somos protegidos. Então, o ensinamento é profundo. O ensinamento é dos mundos superiores, que nós, na nossa condição, conseguimos ver a ponta do iceberg. E ainda, mas ele é essencial. E eu diria, e é o que eu digo a mim mesma, no momento espiritual que nós nos encontramos, nem é importante a gente compreender tudo em detalhes. O que é importante é fazer. O que é importante é viver. Então, mesmo quando a gente não quer, quando não desejamos, devemos colocar na luz aquela pessoa que chega, o pensamento, o nome da pessoa ou a imagem da pessoa que nos traz mal, nos traz um mal-estar, nos traz uma angústia, nos traz aquele estado de cólera. Quando chegar, você diz: eu envolvo essa pessoa, eu envolvo esse pensamento, essa energia em amor, no amor de Deus, no amor de Jesus, e envio para o seu proprietário envolvido no amor. Se for nós mesmos, se formos nós, essa energia volta em amor. Se for o outro, chega no universo dele em forma de amor. Então nós nos libertamos no instante presente, porque se corta imediatamente aquele pensamento do nosso universo, ajuda aquele que criou, seja nós ou os outros, e nós nos libertamos. É profundo, né? O ensinamento é muito... É um trabalho diário, né? Exatamente. Nós fechamos os olhos, nós vamos relaxar nosso corpo, nós vamos sentir nossa respiração se acalmar, desacelerar, sentir nosso corpo relaxando, cada músculo dele. Nós nos sentimos completamente relaxados. E agora nós visualizamos chegando em uma praia. Nós sentimos o sol bater em nosso rosto. Nós sentimos nossos pés na areia. Sentimos a brisa. É um lindo dia de sol, de praia. E nós nos aproximamos do mar. Sentimos a água das ondas que quebram. E agora nós visualizamos uma luz que desce do céu. Uma luz dourada que cai sobre nós. E nos banha com essa luz. E nós sentimos a força dela.
Nós sentimos penetrar em todo o nosso ser. Nós sentimos tamanha força, nos sentimos bem, nos sentimos felizes, agradecidos. E essa luz continua a cair sobre nós. Nós visualizamos também essa luz que começa a dar forma a uma esfera que se forma à frente de nós, um pouco acima do mar. E essa esfera começa a crescer e se encher dessa luz. E essa esfera vai crescendo, crescendo, com essa luz que continua a cair do céu. E enche essa esfera dessa luz dourada. E agora nós visualizamos se aproximar dessa esfera com os espíritos que ficam em torno dela, para que possam também auxiliar aos que estarão dentro dela. Nós visualizamos se aproximar dessa esfera oval. Ele se aproxima, ele entra dentro dessa esfera, ele sente a força dessa luz que enche essa esfera, ele mergulha nessa luz. Ele se sente bem, revigorado, fortalecido. Todo o seu perispírito é banhado por essa luz. Ele está calmo. Nós visualizamos também a luz que também entra na nossa esfera e é banhada por essa luz. Nós visualizamos também um Amadeu que se aproxima e ele entra dentro dessa esfera que continua a crescer, se encher dessa luz, que continua a jorrar do céu. E ele mergulha nessa luz, sente a força dessa luz. Ele está calmo, está em paz. Ele sente o poder dessa luz em seu corpo. Nós visualizamos também os bons espíritos que estão em torno, enviar bons fluidos em direção a eles, dentro dessa esfera, que eles também estão recebendo. Nós visualizamos a Vanessa, o William, a Vera, o Bruno, se aproximarem e entrarem nessa esfera. E nós visualizamos essas duas famílias dentro dessa esfera. Todos eles que ali se encontram estão em paz, estão sendo ajudados dentro dessa necessidade. Os bons espíritos, seus guias, todos em torno deles também para ajudar cada um deles. Eles estão calmos, serenos. E nós visualizamos agora eles voltando, retornando aos lugares onde eles se encontram nesse momento fisicamente. Mas eles voltam em paz, eles voltam tranquilos. Nós visualizamos, continuamos vendo essa esfera que continua a crescer, crescer. E ela tira gotas de luz que caem sobre esse lugar onde nós nos encontramos. Essa praia, esse mar. Nós visualizamos todo esse lugar iluminado. Nós agradecemos aos bons espíritos que estão conosco nesse momento. Agradecemos pela ajuda, pelo apoio, pela paz. Nós retornamos agora para onde nos encontramos. Nós estamos sentindo o nosso corpo, nossa respiração. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, agradecemos aos bons espíritos por mais esse dia, por esse trabalho. E te pedimos, Senhor, para que possa auxiliar aqueles que precisam tanto do Senhor nesse momento, que eles possam receber essa ajuda necessária. Que assim seja.
assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Alexandra. Foi lindo, foi muito lindo.